Vamos lá, nossa questão 87. E ela diz lá: admite que havia uma divisão étnica antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre o significado dela. Linhas 34 e 36 do meu texto, mas aqui a gente vai fazer referência única e exclusivamente à frase, então não precisamos do texto. O papo aqui é concordância, nesse caso, concordância. E aí algumas dicas. Na hora que a gente observa a próxima sentença, ele diz: no trecho acima, a ocorrência dos verbos haver e existir. Então, peraí. Ele já vai dando mote. Vai citar os verbos haver e existir. Beleza. E aí ele diz na sequência: assinar a alternativa em que, alterando-se a composição dessas formas verbais, tem havido adequação à norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. E Decan gosta sempre de fazer essa ressalva de que, trocando um verbo, substituindo a situação por outra, não importa se o sentido mudar. Ele quer que continue gramaticalmente correto. E aqui ele cita os verbos haver e existir. Antes, observar logo um detalhe com relação aos meus verbos haver e existir. Cuidado, tá? O meu verbo haver, ele é um verbo, ainda bem que é só ele, que apresenta uma característica que é diferente dos demais verbos, tanto os outros verbos pessoais quanto os verbos impessoais. Como assim? Quando o verbo é impessoal, isso quer dizer que a oração é sem sujeito. Na hora que eu digo, por exemplo, choveu hoje. Choveu hoje, você diz: quem choveu hoje? O que é que choveu hoje? Minha oração é claramente sem sujeito. E aqui a gente bem conhece. Verbo que indica um fenômeno da natureza é um verbo impessoal e a minha oração é sem sujeito. Beleza, isso aí a gente lembra. Se eu utilizo o meu verbo chover no sentido figurado, digo assim, choveram gols no jogo do Leão. Na hora que eu digo choveram, o que é que choveram? Gols. Opa, eu já acabo de encontrar o meu sujeito. Ou seja, quando minha oração é com um verbo impessoal, quando minha oração é sem sujeito, claramente eu não consigo encontrar o sujeito. Quando a minha oração é com sujeito, com verbo pessoal, quando há um relacionamento pessoal com o meu sujeito, eu consigo também claramente encontrar o meu sujeito. Então, ontem fez 2 dias e ela foi embora. Ontem quem fez 2 dias? O verbo fazer indicando tempo, a oração é sem sujeito. Beleza, tranquilo, dá para perceber isso claramente. Não tem como alguém fazer 3 dias, não é isso? Mas na hora que eu digo que ela faz muita bagunça, quem faz muita bagunça? Ela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando minha oração é sem sujeito, claramente eu não consigo encontrar o sujeito. Quando minha oração é com sujeito, eu claramente consigo encontrar o meu sujeito, tá? Só não faça isso, por favor, com o meu verbo haver. Meu verbo haver, por isso que eu disse, por isso que eu quis fazer uma breve introdução, meu verbo haver é o único dos verbos que ele apresenta uma linha de raciocínio diferente. De novo, choveu ontem. Quem choveu ontem? Tem como alguém ter chovido ontem. Claramente, minha oração é sem sujeito. Só não faça nenhuma pergunta ao verbo haver. O verbo haver é o único dos verbos que estabelece uma linha de raciocínio diferente dos demais. Ainda bem que é só ele. E é só ele. Então nada de, ai meu Deus, lá vem mais coisas. Não, calma, tranquilo? O que é que acontece? Meu verbo haver, quando ele estiver no sentido indicando tempo decorrido, tá? Quando ele estiver com o valor de indicar tempo decorrido, o que é tempo decorrido? Passagem de tempo, toda e qualquer passagem de tempo, e nesse caso ele pode ser tranquilo e calmamente substituído pelo meu verbo fazer, beleza? Na hora que eu digo, fazia muitos anos que eu não andava naquela cidade. Havia muitos anos que eu não andava naquela cidade. O verbo fazer indicando tempo decorrido, passagem de tempo, beleza? Ou ainda o meu verbo haver nos sentidos de existir, ocorrer ou acontecer. Beleza? Então, amarre isto na sua cabecinha sem medo de ser feliz de errar. O meu verbo haver, quando ele estiver em um desses casos aqui, eu vou dizer que o meu verbo haver, ele é um verbo impessoal. Beleza? E o que quer dizer ser impessoal? O que quer dizer ser impessoal?
Primeiro detalhe, a minha oração é sem sujeito. Beleza? Minha oração é sem sujeito. Outro detalhe, um ponto. Outro detalhe, se minha oração é sem sujeito, o verbo haver, nesses 4 casos aí, ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Beleza a ideia? Terceira pessoa do singular. Então, no caso, Robson, meu verbo haver, quando estiver em um desses casos, ele nunca irá para o plural. Nunca irá para o plural. Por quê? Porque a minha oração é sem sujeito. Então, ele sempre vai ficar no singular. Ele pode indicar presente, pretérito e futuro. Aí, tranquilo. Porque não tem nada a ver presente, pretérito e futuro. Não existe, nada tem a ver a ideia de tempo com concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito no futuro. Não existe isso. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Beleza a ideia? Então, se eu disser assim, ó, Robson, houve brigas ontem. Houve brigas ontem. Olha o porquê do cuidado que eu pedi, por isso que eu fiz até a comparação, logo exemplificando com os verbos chover, fazer, porque se eu chegar ao verbo haver e quiser perguntar pelo sujeito como normalmente eu pergunto aos outros verbos, olha a ideia. O que é que houve ontem? Brigas. Ah, não, então é houveram. Ele não é analisado dessa forma. Apareceu o verbo haver na minha questão, na minha alternativa, no meu item, na minha vida, observe o sentido que apresenta o verbo haver dentro da minha oração. Beleza a ideia? Então, tranquilo. Então, houve brigas ontem? O que é que eu... não é para perguntar. O que é para fazer? Vixe, o verbo haver está em um desses sentidos, indicando tempo decorrido, no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Sim ou não? Sim, houve brigas ontem. Acontecer, está no sentido de acontecer. Beleza. Então, meu verbo haver no sentido de acontecer, o que acontece? Minha oração é sem sujeito. E se não há sujeito, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Beleza a ideia? Beleza. Então, eu poderia trocar aqui o meu verbo haver pelo verbo acontecer, por exemplo? Sim ou não? Pelo verbo existir? Posso. Então, no caso aqui, eu poderia dizer o quê? Aconteceu, não é isso? Não. Digo o quê? Aconteceram brigas ontem. Por que eu digo aconteceram brigas ontem? Qual foi o verbo que eu marquei como impessoal aqui? Qual foi o verbo que eu disse que, se ele estiver numa determinada situação, minha oração é sem sujeito e ficará sempre na terceira pessoa do singular? Verbo haver, nesses 4 sentidos aqui. Se o verbo haver estiver nesses 4 sentidos, então peraí, quer dizer que na hora que eu troco o verbo haver pelo verbo acontecer, por ele propriamente dito, aqui eu posso perguntar pelo sujeito. O que é que aconteceram? O que é que aconteceram? Brigas. Acabei de encontrar o meu sujeito. Beleza a ideia? Então, cuidado. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Verbo haver é impessoal. Minha oração é sem sujeito. Logo, terceira pessoa do singular sempre. Tá? Agora, com os verbos existir, ocorrer, acontecer, com eles sim haverá sujeito. Beleza a ideia? Tranquilo? Anote aí para que a gente continue o nosso papo. Beleza a ideia? Tranquilo. E aí, professor, como é que fica a minha linha de raciocínio caso o meu verbo venha numa locução verbal? Como é que ficaria a ideia? Se eu dissesse assim, haverá muitas alegrias amanhã. Haverá muitas alegrias amanhã. Posso trocar esse único verbo por uma locução verbal? Posso trocar por meu único verbo por uma locução verbal. Como é que ficaria? Irá haver muitas alegrias amanhã. Beleza a ideia? Irá haver muitas alegrias amanhã. E olha a linha de raciocínio como é que fica nessa locução verbal. Aqui eu tenho 2 verbos que funcionam como se fossem um só. Eu tenho o meu verbo auxiliar, tá? E tenho o meu verbo principal. O verbo auxiliar é ele que fica responsável pela flexão. Flexão de quê, Robson?
flexão de número, singular, plural, flexão de pessoa, primeira, segunda ou terceira do discurso, e a minha flexão de tempo. Ele que fica responsável pela minha flexão da minha estrutura verbal, beleza? Agora, Robson, e se eu substituísse aqui, no caso, o verbo haver pelo verbo existir? Poderia colocar aqui? Poderia. Então, como é que ficaria? Existirão. Por que existirão? Porque agora existe sujeito, beleza? Agora existe sujeito e o verbo concorda. Se fosse numa locução verbal, Robson, se fosse numa locução verbal, como é que ficaria? Irão existir muitas alegrias amanhã. Beleza a ideia? Então, cuidado. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ou indicando tempo, minha oração é sem sujeito, com o verbo haver. Se eu troco o verbo haver pelo verbo existir, minha oração já passa a ter sujeito. Seja no tempo simples ou seja no tempo composto. Seja no tempo simples ou seja no tempo composto. Cuidado, com o verbo existir, eu posso perguntar pelo sujeito e haverá sujeito. Beleza? Então, o que é que irão existir? Muitas alegrias. O que é que existirão? Muitas alegrias. Ora, Robson, então quer dizer que com o verbo haver aqui não haverá sujeito. Com o verbo haver aqui não haverá sujeito. Por isso que ele fica no singular. Certo? E se muitas alegrias com o verbo existir é sujeito, muitas alegrias será o que com o verbo haver? E será sempre objeto direto. Beleza a ideia? Então, tudo aquilo que é sujeito com os verbos existir, que haverá, ocorrer, que haverá, ou acontecer, tá? Tudo aquilo que é sujeito com os verbos existir, ocorrer, acontecer, com o meu verbo haver, nesses casos aí, será sempre o quê? Objeto direto, tá? Então, no caso, haverá muita alegria amanhã, né? Haverá muita alegria amanhã, muita alegria, objeto direto, beleza. Ocorrerá muita alegria, existirá muita alegria, acontecerá muita alegria, já passa a ser sujeito, beleza. Esse relacionamento será sempre diretamente proporcional, beleza? O que é sujeito com os verbos existir, com os verbos ocorrer, com os verbos existir, ocorrer e acontecer, com o verbo haver sempre será objeto direto. Beleza a ideia? Tranquilo. Sabido isso, agora sim a gente passa para as questões. Para a questão. E aí um detalhe, não se impressione também com o tamanho dessa questão, não. Esse professor é muita coisa, ele já deu o mote. Qual foi o mote? O papo aqui será sobre o verbo haver e existir. E você já estudou antecipadamente, não é isso? Então você já fez a base antecipadamente. Então, peraí, se ele cita os verbos haver e existir, só pode fazer referência à questão de concordância. Então preste atenção, observe comigo. Na letra A, admite que, olha, vai trocar o verbo haver por uma locução verbal. Admite que podiam haver divisões. Opa, o que é que podia haver aqui? Opa, não posso perguntar pelo sujeito. O verbo haver está no sentido de existir? Sim ou não? De ocorrer? De acontecer? Beleza, então minha oração é sem sujeito. O verbo auxiliar fica na terceira pessoa do singular. Então admite que podia haver divisões étnicas. Então, o meu divisões étnicas aqui é o meu objeto direto. Beleza? Então, podia haver, se fosse o verbo existir, aí sim que é um sujeito, divisões étnicas, é só observar a proporcionalidade que eu coloquei aqui agora. Então, no caso aqui, Robson, aquilo que é sujeito com os verbos acontecer, existir, ocorrer, acontecer, e o verbo haver sempre será o quê? Objeto direto. Então, observa lá, letra A já está pôde. Sim, sempre confirmando aquilo que a questão quer. É isso? Assinale a alternativa e que, alterando a composição dessas formas verbais, tem havido a adequação. Opa, então ele quer que a gente marque o item correto. Só para confirmar a linha de raciocínio. Que a gente marque o item correto. Beleza. Vai lá, na letra B. Admite que deviam existir. Opa, o que é que devia existir? Divisões. O verbo existir é um verbo pessoal, normal. Aqui eu posso perguntar pelo sujeito. O que é que devia existir? Divisões étnicas. Opa, aqui sim acabei de encontrar o meu sujeito. Divisões étnicas. Plural. Deviam existir plural. Opa, então até aí tudo bem. Antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX.
Mas reconhece que não haviam compreensões. Opa! Meu verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer? Sim ou não? Não existiam compreensões? Compreensões é o meu objeto direto. Meu verbo haver no sentido de ocorrer, existir ou acontecer, minha oração é sem sujeito. Compreensões será sempre o quê? Será sempre objeto direto, com meu verbo haver em um desses sentidos. Logo, letra B também pôde. Deixe-me ir da frente para fazer a leitura da letra C de maneira plena. Na letra C, admite que haviam... Opa! Robson, aí fica fácil, com um verbo, somente um verbo, com um tempo simples, sem ter uma locução verbal, fica mais fácil de observar ainda. Então, o que é que havia? Opa, não dá para saber, minha oração é sem sujeito. Então, divisões étnicas aqui é o meu objeto direto. Verbo haver no sentido de existir, minha oração é sem sujeito. Então, letra C, pode. Só sobrou a letra D, só pode ser a letra D, mas vamos confirmar a ideia. Olha a ideia. Haviam de existir, olha que legal aqui, ó. O IDECAN adora trabalhar com esse tipo de locução verbal, em que ele tenta incitar o aluno a pensar que aqui são dois verbos distintos, mas não. Eu posso sim colocar uma preposição no meio dessa locução verbal. É tanto que você observa aqui, eu tenho dois verbos, mas a linha de raciocínio é em cima de uma única uma única ideia, de um único sentido, que é no sentido de existir. Não é isso? Ele haverá de fazer uma boa prova. Ó, ele haverá de fazer uma boa prova. O verbo fazer é o sentido principal aí. Beleza a ideia? Então, no caso, quem interessa, Robson? Quem interessa é o meu verbo principal. Ah, mas tá o verbo haver aqui. Mas o verbo haver auxiliar, ele não manda em nada. Quem manda é o verbo principal. Quem é o verbo principal? É o verbo existir? Sim. Então, quem manda é o verbo existir? Tranquilo. Minha oração é com ou sem sujeito? Com sujeito, o que é que havia de existir? Divisões étnicas. Meu sujeito, então, elas haviam de existir. Cuidado. Meu verbo haver, ele não vai para o plural aqui quando ele for verbo principal. Se o verbo haver for um verbo auxiliar e o verbo principal for um verbo pessoal, beleza. Ah, então peraí, Robson, eu poderia dizer na letra D, haviam de haver. Poderia. Só que no caso, haviam de haver, não, porque o verbo haver não seria o principal, então ficaria havia de haver. Claro que fica meio estranho, nem tudo que é estranho é errado. Beleza? O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, quando ele for o verbo principal, minha oração é sem sujeito. Se ele for um verbo auxiliar, ele não manda nada. Eu tenho que analisar o verbo principal. Quem é o verbo principal? É o existir? Beleza. Então, até aqui, tudo certo. Olha a linha de raciocínio. Mas reconhece que não havia de haver. Opa, havia de haver, beleza. Que o meu verbo principal é o verbo haver no sentido de existir. Compreensões aqui. Meu objeto direto, sem medo de ser feliz de errar, letra D de doido. Tranquila a ideia? Então, a gente observa aqui, ó, apesar de ser uma questão que parece, oh meu Deus, uma questão enorme, coisa chata, mas quando você sabe o que procurar, e olha, o próprio IDECAN já me deu a dica lá em cima, haver e existir, que é uma questão de concordância. Beleza? 87, sem medo de ser feliz de errar, letra D de doido.